O ódio de certos tipos protestantes pelo papado e pela Igreja Católica os torna completamente lelé da cuca e idiota. Logo depois que o Papa anunciou que vai sediar ali no Vaticano os acordos de paz entre a Rússia, né, e a Ucrânia, e outras guerras também podem acontecer no Vaticano, surgiram as teorias mirabolantes, conspiracionistas de muitos protestantes, dizendo que, na verdade, a besta do mar se juntará com a besta da terra, que é os Estados Unidos. A besta do mar de Roma, que é o Vaticano, que é o Papa, se juntará com os Estados Unidos para destruir o mundo. Então esse acordo mundial é uma loucura, quer dizer, para os protestantes. Então cada vez mais eles criam teorias sem sentido nenhum. Mas, primeiramente, você vai ver aqui o que está por trás do acordo entre Estados Unidos, o Vaticano, a Ucrânia, a Rússia. Olha só. O ódio de certos tipos protestantes pelo papado e pela Igreja Católica os torna completamente lelé da cuca e idiota, como este senhor aqui, que representa, na verdade, uma pleiade de pessoas que espetacularizam o papado e sensacionalizam tudo para atrair cliques e guiar vocês numa visão idiota. Porque é o seguinte, agora que o Papa Leão XIV está querendo promover a paz na Ucrânia, ele é, segundo este menino aqui, a união da besta do mar, que é Roma, com a união da besta da terra, que é os Estados Unidos. Não é Putin nem nada, né, a besta, é os Estados Unidos. E então o Papa agora vai ser a figura central nessa história, porque ele vai promover a paz. Mas ora, moleque, me responde o seguinte, se o Papa promove a guerra, ele não obedece Cristo, porque Cristo mandou não produzir guerra. Se ele não faz nada, ele é omisso ou conivente. E se ele promove a paz, ele é uma besta que vem do mar, lá do Apocalipse. Decida-se. Seu ódio te deixa cego e te faz desobedecer o que nosso Senhor Jesus Cristo mandou lá em os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, quando perguntaram para Jesus assim, quando restaurarás por este tempo o reino de Israel? Jesus lhes disse, não vos compete saber os tempos e os momentos que o Pai reservou em seu poder. Tempos e momentos, em grego, quer dizer cronos e kairos. Cronos é o nosso tempo, o tempo cronológico humano, dia a dia, hora a hora, momento em momento. E o kairos é o tempo da providência divina, o tempo de Deus para as coisas. E não nos compete saber nenhum, nem outro, ou seja, nem da perspectiva da história humana e nem da decisão da vontade divina, da inteligência divina. Portanto, quem escuta este tipo de gente aqui, além de cair nesse sensacionalismo idiota, está simplesmente caindo numa impossibilidade, porque ninguém sabe quando será o fim. E certamente não é este moleque aqui que está caluniando a Santa Igreja Católica, caluniando o Papa, né? E vou dizer assim para vocês, eu não sei como é que há pessoas que respeitam gente assim. Por favor, botem juízo na cabeça, pelo amor de Deus. Que molecagem, isso aqui não tem nem palavras, não tem nem como discutir com uma porcaria dessa. Ah, faça-me o favor. Então, quando a gente vê as teorias das conspirações, a gente acha que, nossa, não dá pra piorar, né? Mas vem aí os protestantes e eles, ao invés de cuidar das denominações 30, 40 mil, sei lá quantas são, que eles têm, eles preferem criar teorias sem sentido nenhum. São os mesmos que criam teorias sobre os documentos que tem no Vaticano, os documentos escondidos, os tesouros escondidos, sei lá, mas o que está escondido que o Vaticano esconde. Olha só a loucura desse protestante. Pensa comigo, Trump, Putin e Zelensky e o Papa. Isso acaba de virar notícia. Donald Trump afirmou que o Papa Leão XIV ofereceu o Vaticano para sediar as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e mais. Putin agradeceu e disse que aceita dialogar. Em meio a essa guerra que já devastou a Ucrânia, deslocou milhões e paralisou o mundo com as ameaças nucleares, quem conseguiu abrir o caminho da negociação não foi a ONU, não foram os líderes ocidentais, nem os pregadores da paz, como alguns se dizem aqui no Brasil, foi o sucessor de Pedro. E não é qualquer gesto diplomático, é o Papa oferecendo a sua própria casa, o Estado da Cidade do Vaticano, como solo neutro para promover a paz. Veja bem, isso não é apenas geopolítica, gente. Isso é a igreja sendo aquilo que Cristo chamou
todo cristão para ser. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, está lá em Mateus 5,9. Enquanto o mundo aposta nas armas, nas sanções, nas disputas sem fim, o Papa, como bom pastor, oferece mediação, diálogo e chance de perdão para todos. Isso confirma aquilo que eu já disse incontáveis vezes para vocês, que a igreja não é acessório de político, gente. Ela é o corpo de Cristo que atua na história. Desde Pedro, passando por Leão Magno diante dos hunos na invasão de Roma, até Leão XIV diante das potências nucleares. A sucessão apostólica não é cadeia de cargo barata, mas é uma corrente viva de responsabilidade espiritual pela própria humanidade. O secularismo moderno prefere rir do papado, reduzir a igreja a um museu falido ou atacá-la por todos os lados. Mas no momento em que todos recuam é quando a igreja avança. No momento em que todos gritam, é o Papa que escuta. Enquanto os grandes se acusam, o Pedro oferece-se como ponte. Nós certamente não sabemos o fim dessas negociações, o seu desfecho, mas sabemos o que significa o gesto. O Papa não fugiu do seu posto e estendeu a mão para os dois lados. É a paz que fala mais alto do que o medo, é a tradição viva da igreja que sustenta a nossa esperança. A igreja lembrando ao mundo que há uma autoridade que não se curva, que não se omite perante os seus desafios temporais aqui nesta terra. E se perguntarem por que eu e você ainda acreditamos na missão da igreja, repita com clareza, em alto e bom som: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Essas teorias, essas ideias, elas não vão deixar de existir. Essas teorias e essas conspirações vão escalar cada vez mais. Os protestantes, eles não têm mais o que fazer. Por quê? Muitos protestantes. O que falar? Porque eles já são desunidos. As teorias e as doutrinas que tem dentro das igrejas já são complexas. Já são... Uma anula a outra, né? Cada igreja que abre, uma anula a outra, né? Não tem uma unidade, não tem um sentido, não é tudo interpretação diferente, né? É só você ver as igrejas dos mormons, adventistas, você vê como é que é a discrepância. Então, a igreja católica tem essa unidade, esse sentido, e para eles é demais, né, aceitar isso. Mas, infelizmente, alguns protestantes não são sérios e não são respeitosos. E esse aí desceu o nível completamente. Salve Maria, Deus abençoe.